Liga. 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 Boa noite. Tá parecendo que hoje é segunda de carnaval, não semana passada, né? Porque hoje o pessoal resolveu não vir. E essa aula é muitíssimo importante, né? Todas são. Mas agora a gente está entrando numa que é exatamente o que a gente precisa saber, né? Então a gente vai ter a primeira e a segunda aula que vão falar dos nossos defeitos. E as atividades dessa aula são muito interessantes, que a primeira vez que eu fiz o curso, quando eu fiz essa atividade, eu pontuei de uma certa forma, porque essa dá até pontuação. É legal porque ela pontua, ela fala o seu perfil, né? E agora, fazendo novamente, eu estou muito feliz porque a pontuação melhorou um pouquinho, mas melhorou, né? Então, para a gente ver que realmente a gente consegue caminhar, coisas que eu pensava antes, eu já não penso. Muitas, 90% eu ainda penso, mas algumas eu já penso diferente. E já está se tornando uma coisa que eu não estou tendo que me esforçar. Então isso é muito legal. Faz mais de um ano que eu fiz a primeira vez, então vocês veem, é uma coisa muito lenta, uma coisa que vem bem lentamente na nossa vida. Então a gente não pode desistir, né? Então agora nós vamos fazer a oração inicial. Vamos nos concentrar. Vamos nos conectar a Jesus, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para melhorarmos o nosso autoconhecimento. Porque só quando nós conhecemos o caminho, qual é o caminho certo que nós devemos percorrer, é que a gente consegue acertar na nossa vida. Que assim seja. Então vamos lá. A gente ainda está na fase de autoconhecimento, tá, gente? Depois o curso desenvolve de outras formas. Mas por enquanto é autoconhecimento mesmo. Primeiro a gente está conhecendo o terreno, né? Para depois começar a ver o que a gente vai ter que colocar ali para conseguir construir, tá? Eu falo que não deveria chamar reforma íntima, porque reforma, né? Já está feito e a gente vai ter que ajustar, arrumar. Na verdade, eu acho que é uma construção íntima, uma construção do nosso ser, né? Não é nenhuma reforma, porque a gente está lutando para ser alguém que a gente ainda não conseguiu ser, né? Então vamos lá. Qual o objetivo da aula? Como identificar os defeitos? Hoje nós vamos falar desses: orgulho, vaidade, inveja, avareza, ódio, mágoa e vingança. Quem não sente tudo isso? Tem gente que acha que não sente nada disso. Mas na hora que a gente começar a mostrar o que é cada coisa e a pessoa começar a vasculhar dentro do seu coração, ela vai ver que todos esses aí, em certo grau, tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem coisa que eu sinto mais, tem coisa que eu sinto menos, mas está tudo aqui ainda. Porque nós somos pessoas imperfeitas, nós somos espíritos imperfeitos. Se a gente fosse espíritos perfeitos, a gente não sentiria nada disso, né? Aí vai ter os exercícios individuais de cada um. Hoje eu nem trouxe depoimentos porque é muito simples o exercício, porque são pontuações, vocês vão dar notas para vocês mesmos.
Então, como identificar os defeitos? Os principais defeitos que têm sido para o homem os grandes empecilhos ao progresso moral, conhecendo suas características peculiares, será muito mais fácil identificá-los e combatê-los. Então, são eles. Na parte 1, nós vamos falar sobre orgulho, vaidade, inveja, ódio, mágoa, vingança e avareza. Aqui eu tentei mudar, mas eu não consegui. E na parte 2, da semana que vem, nós vamos falar sobre personalismo, agressividade, maledicência, intolerância, impaciência e ociosidade. Isso aqui, gente, é uma parcela bem pequena de defeitos, mas são os defeitos que a gente acha que são os que a gente precisa corrigir mais rápido do que qualquer outro, né? Além dos vícios que a gente viu a semana passada. Quando estamos em eterna vigilância, conhecendo os perigos a que estamos sujeitos, não abrimos brechas à livre ação dos defeitos. Então, assim, eu tenho defeito, mas eu tenho que me vigiar para eu não deixar aquele defeito aflorar. Eu vou melhorar meu defeito logo de cara? Não. Eu tenho que ter consciência dele para ter o controle. Aí vai chegar um momento que vai ser tão natural isso, que você não está tendo mais que ter o controle. Aí é o momento que você se libertou desse defeito. Certo? Então é um caminho que a gente vai andar. Afastando-nos dos momentos propícios às suas manifestações, venceremos. Então, assim, eu tenho super defeitos. Eu morro de inveja de determinada pessoa. Aí eu começo a me vigiar. Nossa, olha, eu tenho inveja dela, gente, que coisa feia, né? Pra quê? Aí eu começo a olhar para a minha vida. O que eu tenho na minha vida que eu não tenho, né, na minha vida, para eu ter inveja dela? Será que eu preciso ter inveja dela? Ou será que eu não estou valorizando o que eu tenho? Aí eu começo a raciocinar. Aí você vai desenvolvendo esse raciocínio até que um dia você vai olhar para a pessoa e você não vai mais querer o que ela tem, porque aquilo que você tem já basta para você. Então ali naquele momento você já conseguiu se libertar desse sentimento. E isso vira uma cascata, porque às vezes você tem inveja de um monte de coisa, de um monte de gente. E aí, um a um, você vai se libertando, chega um momento que você fala, gente, eu não preciso inveja de ninguém, eu não tenho mais inveja de ninguém. Não tem necessidade disso, né? Então é uma coisa muito, muito lenta. Por isso que o vigiar é muito importante. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ideias, vigiar como a gente enxerga as coisas, as pessoas, e analisar. Não adianta só vigiar, tem que analisar e tentar ver uma forma de modificar aquilo. Quando nos dispomos a ser melhores, precisamos contar com as quedas, pois são partes da experiência. Então assim, eu estou melhorando, mas às vezes eu vou cair de novo? Vou. Às vezes não, eu vou cair com certeza, várias vezes. Só que a gente tem que aprender o quê? A levantar. Quedas nós vamos ter a vida inteira. Só que a gente tem que aprender a levantar, sempre. Sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? E não ficar ali chorando, se vitimizando na queda. Que é isso que as pessoas costumam fazer. Elas caem e ali elas ficam se lamentando, se vitimizando e achando que o mundo está conspirando contra elas. Mas elas não percebem que basta elas se levantarem. É igual quando está numa piscina rasa e fala, não sei nadar, e começa a falar, meu, é só ficar em pé. E a pessoa não se liga que é só ela ficar de pé que ela não afoga. É isso que acontece muito. É imprescindível para a nossa firmeza e segurança
que aprendamos a cair, sabendo os riscos e perigos que corremos, conhecendo as ameaças ao nosso equilíbrio, convivendo conscientemente com aquilo que pode nos derrubar, pois, deste modo, tornamo-nos capazes de nos afastar dos perigos. Nós indicaremos as maneiras de como realizarmos o combate aos nossos defeitos, superando-os consciente e tranquilamente, com o conhecimento da causa. Então, como eu disse, primeiro a gente precisa se conhecer. Então, eu tenho esses defeitos. Então, qual está pior? Qual é o que mais sinto? Qual é o que mais me consome? É esse, eu vou focar nesse. Se eu não vou conseguir arrumar tudo de uma vez. É igual quando a gente entra numa casa. Vamos supor que passou um furacão. E aí você chega lá, depois do furacão, aí você fala, meu Deus, por onde eu começo? O nosso interior é isso. Por onde eu começo? Por onde está pior? Por onde é mais possível? E aí, devagarzinho, a gente vai construindo o nosso interior de uma forma abençoada, como Jesus ensinou pra gente que a gente deveria ser. Agora, se a gente quiser arrumar tudo de uma vez, a gente não vai conseguir. Impossível, nós não vamos conseguir. Então vamos lá. Nós vamos listar um a um o que é, para vocês terem ciência, assim, o que é orgulho. Alguém sabe me dizer o que é orgulho? Sabe me definir o que é uma pessoa orgulhosa? Eu acho tão difícil essas definições, porque mistura orgulho com vaidade, mistura com um monte de coisa. Então aqui é uma forma da gente começar a entender o que é cada um para falar, eu sou orgulhosa, eu sou invejosa, eu sou vaidosa, eu sou, né? Então assim, eu sinto isso. Teve uns aqui que eu olhei e falaram, eu não sou nada disso. Na hora que eu olhei, eu falei, eu sou, né? Porque aqui ele descreve bem o que é cada coisa. Então, orgulho. Amor próprio muito acentuado. Muito acentuado. A gente tem que ter amor próprio? Com certeza. Amor próprio é super saudável, né? É a forma de sabermos olharmos para nós mesmos. Mas ela precisa estar em equilíbrio. Aquela pessoa que fala, eu sou o cara, eu faço acontecer. Essa pessoa, se você for analisar, ela tem um orgulho muito exacerbado. Ela não aceita críticas, ela não aceita sugestões, ela não aceita mudança, ela não aceita nada disso. Geralmente, tá? E geralmente o orgulhoso é egoísta, porque só o que ele pensa tá certo, só o que ele faz é bom, tudo que ele faz é melhor do que dos outros. Agora, a gente tem que pensar também que não pode ter o amor próprio muito baixo, que isso também é ruim. Certo? Aquela pessoa que fala assim, nada que eu faço é bom, tudo que eu faço é ruim. Isso é ruim também. Então lá, amor próprio muito acentuado, contrariedade por pequenos motivos. Uma pessoa orgulhosa você não consegue conversar. É um monólogo. É só ela que fala. Como eu estou falando aqui agora, porque ninguém quer falar. Reage explosivamente a qualquer crítica ao seu comportamento. Na hora que você fala assim, olha, né, você poderia fazer não dessa forma, mas de outra, a pessoa surta. Te xinga, grita e vira que você já até sabe, né? Porque essas pessoas a gente já até conhece. Se eu falar, a casa cai. Necessita ser o centro das atenções e faz prevalecer as suas ideias.
chegando, o que eu falo é lei. Não aceita a possibilidade de seus erros. Imagina, eu não errei. Isso aconteceu porque a Edna fez alguma coisa, não eu. Sempre a culpa é do outro, nunca é dele. Consciência fechada ao diálogo, como eu falei, é um monólogo. Às vezes ele nem escuta o que você está falando. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado, enche-se de uma satisfação presunçosa. Ele precisa de aplausos o tempo todo. E se não der aplauso, a coisa fica difícil. Briga. Preocupa-se muito com a aparência exterior, posição social e prestígio social. É aquela pessoa que quer estar sempre na mídia, sempre aparecendo, né? Tem que ser a estátua da liberdade, né? Do lugar. Acha que tudo e todos devem girar em torno dele. Todo mundo, todas as ideias, todos os pensamentos têm que girar em torno dele. Não é humilde, gente. Quem é orgulhoso é o oposto do humilde, né? Não tem humildade nenhuma, né? Acha que essa atitude é traço de fraqueza e falta de personalidade. Então, quando o orgulhoso vê uma pessoa humilde, ele acha que aquela pessoa é fraca. Quando ele vê uma pessoa chorando, ele acha que aquela pessoa é fraca. E às vezes, a pessoa que chora é mais forte do que muitos, porque ela tem coragem de assumir o que ela está sentindo. Ela é humilde, né? Usa de ironia e do deboche nas ocasiões de contendas. Então, aquela pessoa extremamente irônica, debochada, olhar de deboche, comentários irônicos, sarcástica, que eles acham que você é menos do que ele. Esse orgulho. Gravou? Vaidade. Então vamos lá. Vaidade. Ela é decorrente do orgulho. Ela anda assim, ó. A pessoa que é vaidosa, ela é orgulhosa. E a pessoa que é orgulhosa também é vaidosa. Aí tem os graus, né, de cada um, tá? Eles caminham juntos. Então, apresentação pessoal exuberante, vestir adornos, gestos afetados, falar. Então, assim, nossa, Gisele, mas aquela pessoa, ela se veste bem. Não é isso, não é se arrumar, se cuidar. Tem que se cuidar. A pessoa tem que cuidar da aparência dela, né? Ela vai arrumar o cabelo, né? Vai, normal. Não é isso a vaidade. A vaidade é aquela pessoa que ela quer colocar aquilo para parar o trânsito. Ela quer que todo mundo vire e olhe para ela. Só falta pôr uma melancia no pescoço, né? Então é isso que eu estou falando. Não é aquela pessoa que passa um batom, às vezes faz uma maquiagem. Não, isso, pelo amor de Deus, gente, isso é normal, tá? Mas é aquela pessoa que ela se destoa do ambiente. Sabe aquela coisa? Ó, eu estou indo na plantão no hospital, mas aí eu vou com um salto desse tamanho, cheio de penduricalhos, maquiada, com aquele cílio que faz assim que você não consegue nem abrir o olho, né? Parece uma borboleta, não parece? O que eu vou fazer no hospital, atender doente desse jeito, gente? Não tem sentido, não é? Então é isso que eu estou querendo falar, é essa a diferença. Evidência de qualidades intelectuais, referindo-se sempre a si ou o que realiza.
Então você começa a conversar com uma pessoa e você começa a falar, ao contar alguma coisa sua. A frase que você fala é falando do que está acontecendo. Aí ela te responde falando alguma coisa da vida dela. Não tem nada a ver com o que você está falando. Você já conversaram com gente assim? Ela só fala dela. Você fala assim, porque, nossa, né, eu tirei 8 numa prova. Mas eu tirei 9. Você não perguntou para ela quanto que ela tirou. Mas ela tinha que falar, você que ela tirou mais que você. Então é mais ou menos isso. Isso a gente conversa todos os dias, né? Esforço em realçar seus dotes físicos, culturais e sociais. Então, ela sempre tem que estar ali na ponta. Então eu falo que a vaidade é o ápice do orgulho. O ápice. Intolerância com aqueles de condição social e intelectual mais humilde, com referências desairosas. Ela não tem paciência com as pessoas que estão, ela só quer pessoas que estão no nível dela. Só que sempre ela está acima deles, de todo mundo, mas ela quer só conviver com as pessoas que ela acha, que ela intitula nos níveis tanto intelectual quanto social dela. Ela não consegue conversar com uma pessoa que tem um nível intelectual mais baixo ou com uma pessoa com um nível social mais baixo. Ela não consegue. Aspirações a cargos ou posições de destaque que acentuem a si mesma. Elas nunca estão felizes se elas não forem chefe da coisa. Elas têm que ser o centro. Se elas veem que tem alguém ali que possa tirar a posição dela, ela faz de tudo para essa pessoa ser retirada. Então, eu estou num grupo e eu estou coordenando o grupo. Só que aí entra uma pessoa que tem uma capacidade de coordenação muito grande. Essa pessoa, eu preciso dar um jeito para ela sair do grupo. Se ela vai querer pegar o meu lugar, como assim? E ela sabe que aquela pessoa tem potencial. Então ela faz de um tudo para tirar essa pessoa dali. Isso acontece em todos os lugares. Eu duvido que aqui nunca ninguém passou por uma situação dessa. É um literal puxão de tapete. Eles puxam o tapete mesmo. Não reconhecimento de sua própria culpabilidade. Quando erra. Obstrução mental à capacidade de se autoanalisar. Ela nunca erra. Nunca. Nunca erra. Representa grande insegurança e carência de afeto. Essas pessoas têm carência. Conduz os grandes bloqueios do sentimento. Caráter endurecido, insensível, atitudes frias. As pessoas vaidosas são mais inacessíveis às emoções. Elas não se emocionam, é difícil elas se emocionarem. Ela bloqueia isso, porque isso mostra sinal de fraqueza. Foi como eu disse, como assim eu vou chorar? Né? E aí ela acaba se distanciando de muita gente. Porque ela está tão alto na visão dela, está todo mundo longe. Quem que sofre? É ela. Quem fica sozinha? Ela. A orgulho e a vaidade é uma característica muito marcante no transtorno narcisista. As pessoas que são narcisistas são muito orgulhosas e muito vaidosas. Então você vê que um excesso de defeito pode levar até um transtorno de personalidade, que já é um problema na parte de saúde mental. Inveja. Eu não tenho inveja de ninguém, então vamos lá. Fragilidade do espírito que se deixa consumir em desejos inconscientes e ilusórios, principalmente de ordem material. Resultado do apego aos valores transitórios da existência. A gente
entristecido, pois a gente deseja aquilo que o outro tem. Então a gente vive eternamente insatisfeito. Por que eu coloquei essa observação no fim, que a gente fica entristecido? Porque às vezes uma pessoa tem alguma coisa que você acha bacana, mas você não fica triste. Aquilo é um estímulo para você conquistar. Isso não é inveja, gente. Tá? Isso não é inveja. Porque você fala assim, nossa, que bacana, olha, que casa linda. E você acha aquela casa linda e você gostaria de ter uma casa parecida com aquela. Nossa, eu vou me esforçar para conseguir aquilo, mas não porque você ficou triste que você não tem. Aquilo vira um estímulo para você. Então, o invejoso, ele fica triste que ele não tem. Tá? Então, é tipo, o pessoal fala assim, é uma inveja branca, né? Ele fala. Porque assim, não é que você não fica triste. Aquilo é um estímulo para você. Porque tem coisas que às vezes a gente vê e fala, olha, ele foi eu também gostaria. Eu vou correr atrás. Qual é o caminho para chegar lá? E aí você luta. É inveja? Não, não é inveja. Tá? Não é inveja. Desejo de possuir algo que vem em alguém ou na propriedade alheia. A grama do outro é sempre mais verde do que a minha, né? Então, é como eu falei, não é que você deseja o que ele tem. Não é que você quer construir algo parecido com ele, você deseja aquilo. A esposa, o marido. Às vezes seu filho é super problemático, ele tem um filho maravilhoso e aquilo te consome. Por que o meu filho é assim e o dele não? Porque eu tenho provas diferentes da dele. Não é? As minhas provas são diferentes. Manifesta a vibração de ódio gratuito para com aquele que tem o que deseja. Então, além de você desejar o que ele tem, você odeia ele, porque ele tem aquilo que você queria ter. Isso é inveja. Sempre culpa alguém pelos males sofridos como fuga de si mesmo. Nunca reconhece em si a responsabilidade por não ter aquilo que deseja. Por que ele tem e eu não tenho? Será que é porque eu fui merecedor do mesmo que ele? Ah, mas você tem muito dinheiro. Tá. Você viu o quanto que ele estudou, o quanto que ele se esforça, o tanto que ele trabalha? Você faz tudo igual a ele? Então assim, nunca o que eu fiz, não, o que eu deixei de fazer, né? É a culpa de eu não ter. Então nossa, aí você vê aquelas moças, né? Maromba, corpão, não sei o que, fica na academia 7 dias por semana. Aí eu quero ter aquele corpo, mas eu não gosto de academia. Não vou nenhum dia. Não vai ter. Não adianta você ficar olhando o corpo da menina. Se você quer, você tem que malhar, você tem que fazer dieta, você tem que fazer tudo o que ela faz para você conseguir o que você quer. Não é? E aí tem ódio daquela pessoa. Nossa, tão bonita. E eu aqui. Estado de depressão, tristeza, sofrimento, inconformismo e revolta com a própria sorte. É um eterno satisfeito. Nunca está feliz. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o que ele tem. Ele só fica enxergando o que os outros têm. Então ele nunca vai ser feliz. E o invejoso é incrível. Ele é invejoso mesmo. Ele tem inveja de tudo. De tudo e de todos. É impressionante. É aquela eterna busca de algo que acha que precisa. E na verdade não olha para a própria vida. Só dos outros. Então essa é a inveja, né, gente? Aí você fala, nossa, mas eu não sou assim. Não nesse ponto. Mas às vezes tem uma pessoinha lá que você vê na rede social que tá, aí te dá aquela
sentir inveja, que você gostaria de estar ali, mas não é com maldade, você gostaria, é inveja. Ela não é tão intensa, mas é inveja. Vocês vão ver que vai ter a pontuação, né? Avareza, apego específico ao dinheiro e aos objetos materiais que possuímos. É meu, isso aqui é meu, ninguém olha, licença, não presta para ninguém, é meu. É o egoísmo que nega auxílio pecuniário a quem lhe bate a porta, desprezando as oportunidades de servir. É tão apegado ao dinheiro, tão egoísta, que nega ao necessitado a oportunidade de fazer o bem. Ele é avarento. Eu tenho que dar tudo que eu tenho? Não, não é isso. Mas tem gente que não dá nada. Eu tenho lá um guarda-roupa que eu estou pegando a minha parte do meu marido e do quarto do meu filho. Tem um armário de sapato que nem centopeia precisa daquilo. Mas eu não vou dar para ninguém. Eu não vou tirar uma camiseta dali, uma calça, nada. Esse é o avarento. O objetivo principal da sua existência é a aquisição do dinheiro e o que ele lhe proporciona para usufruto. Daquela pessoa que só pensa em trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar, para obter, para ter. Que é acumular. Sua atmosfera vibratória é obscura e densa. A pessoa é pesada, tem energia bem negativa, bem densa. Tem gradações segundo a importância que damos aos nossos pertences e às inquietações por uma eventual perda. Então, quando ela perde alguma coisa, parece que perdeu a vida. Relutância em emprestar algo é avareza. Mania de guardar por muito tempo, por tempo indeterminado também, mesmo sem usar. Joias, roupas e outros pertences. É também avareza. Então, às vezes, a pessoa perde alguma coisa, esquece, acabou perdendo, perdi dinheiro. Ela fica surtada. Gente, perdeu. Paciência. Perdeu. Já foi. Às vezes tem coisa que a gente perde que é sentimental, né? Alguma coisinha assim que tem aí você fica triste. Tudo bem, eu perdi um pingentinho que minha avó me deu. Aí você fica triste. Isso não é sinal de avareza. Mas eu digo outros tipos de perdas, né? Tem grande dificuldade em sentir a inspiração do alto, em captar sugestões mais nobres com relação ao seu proceder. Porque a vibração dessa pessoa é tão baixa, tão negativa, que ela não consegue entrar em conexão com a espiritualidade amiga. Que ruim, né? É bem denso mesmo. Qual é o meu grau de avareza, né? Será que eu sou muito? Será que eu sou um pouquinho? Será que eu sou médio? Eu faço, eu divido, entendeu? Tem momentos que eu sou. Então, nesses momentos que eu acredito que aqui ninguém é esse avarento nessa coisa, mas tem momentos de avareza. Tem momentos ali que a gente. O avarento é egoísta também, né? Mas está relacionado com a parte financeira, né? O egoísta é uma coisa mais abrangente. Ódio, mágoa e vingança. Esses sentimentos, eles andam juntos. O que é ódio? O que é mágoa, né? Às vezes eu não sei definir o que é ódio, eu não sei definir o que é mágoa. Teve gente que fala assim, eu estou magoado, ou outro fala, eu odeio. Então, assim, a gente fica um pouco com receio mas eles estão sempre ali, ligados. E a vingança?
né? Vingança todo mundo sabe o que é vingança. Então, a manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem. O homem que sente ódio, sente mágoa e vingança, ele é praticamente um primitivo. Ele não está nem no monte para as expiações. Olha, e quem aqui não sente mágoa? Todos nós temos alguma coisa aqui dentro, pelo menos mágoa. Ódio é uma palavra muito forte, mas pelo menos mágoa. Eu tenho certeza que todos aqui já sentiram mágoa, ou sentem alguma magoazinha que está ali no fundo. Vingança. Às vezes a gente não vai lá e se vinga, mas a gente deseja que algo aconteça com aquela pessoa. É uma vingança, porque é o seu desejo. Você não precisa ir lá e fazer. Só o fato de você desejar o mal já é uma vingança. Então, é um sentimento que nos aproxima da animalidade e nos distancia do Criador. Porque, como eu disse, quem sente são os sentimentos mais primitivos que a gente tem. É um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas. A gente contrai o coração, cerra os maxilares, fecha os punhos e soltamos as faíscas vibratórias de baixo padrão. Quando a gente vai falar sobre a nossa mágoa, sobre o nosso ódio, sobre a nossa vingança, as pessoas que têm sensibilidade, elas percebem a mudança da vibração. É assim, não tem como não perceber. Pode levar à prática de atos violentos e agressivos, causando até mortes, né? Vinganças pode até causar mortes. Despertado pelas humilhações sofridas, ou quando injustiçados, maltratados, traídos, no afeto e na confiança, ou quando ofendidos. Quando a gente se sente humilhado, a gente está refletindo o nosso orgulho. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa para humilhar a gente. Só que você vai se sentir humilhado se aquilo te atingir. Olha isso. Tem como você não se sentir humilhado? Sim, não dando importância para aquilo que ela está falando para você. O tanto que quiser humilhar Jesus, e ele se sentiu humilhado alguma vez? Não. Ah, mas ele me humilha, sim. Ele te humilha. Mas você está permitindo ser humilhado. Ah, você tem que brigar com outra pessoa? Não, você não tem que convencer aquilo que está errado. Simplesmente você não tem que guardar aquilo que não serve para você. Por isso que eu falo, os gatilhos estão lá. Mas e aí? Quem vai fugir desses gatilhos? Eu. Aquilo vai me atingir? Vai. Mas eu tenho que saber lidar com aquela situação. Às vezes tem pessoas que você fala assim, nossa senhora, eu vou conversar com essa pessoa e ele vai falar um monte para mim, vai me humilhar. Você já sabe que aquilo vai acontecer. Você já sabe que a tendência daquilo acontecer é muito grande. Então você já vai preparado. Se ela vier com as pedras, você simplesmente levanta o seu escudo. Você não precisa jogar pedra de volta. E nem deixar a pedra te atingir. Mas é difícil. É muito difícil. Muito. Mas é assim que a gente consegue. Porque a gente não consegue tirar o gatilho dali, gente. Ele vai continuar ali. Ele vai continuar existindo. É nós que temos que saber como lidar com isso. Né? Tem vezes que eu falo assim, a pessoa chega para mim e fala, porque eu falei isso pro meu marido, ele falou isso para mim. Tá, mas ele fala isso sempre, não é? É. Eu falei, que novidade que foi para você? Não, nenhuma. Eu falei, então por que você está tão assustado com o que ele te falou? Ele sempre te fala a mesma coisa. Então, não se importar.
né? Mágoas e ressentimentos são ainda modos de expressão do ódio que nos corrói e desagrega a nossa existência. A mágoa é um grau um pouco menor do que o ódio, porque, como eu falei, né? O ódio é uma palavra muito forte, é uma coisa muito grande, mas a mágoa também é um ódio, é um odinho, né? Tem um ódiozinho dele, né? Em um dos dois você conseguiu perdoar. Quando você sente mágoa ou ódio, você não perdoou pela outra pessoa. Na mágoa não há o verdadeiro perdão, e somente ele pode combater o ódio e os ressentimentos, como eu falei. Emoções fortes de ódio levam o ser a atos criminosos de vingança. Então tem aquelas pessoas, a vingança é o topo do ódio, né? É a consequência do ódio. Então, tem pessoas que são muito vingativas e tem pessoas que ficam nutrindo a vingança todos os dias. Todo dia. A vingança é um prato que se come frio. É um programa. Quem está sofrendo? Quem está sentindo isso. Porque ela está naquele pensamento todo dia na cabeça dela. O desafeto nem sabe o que está acontecendo. E se ela fizer algum ato contra ele, quem vai responder na espiritualidade, amiga? Ela. Então, depois disso tudo, a gente vai para o exercício prático número 1, tem 2. Eu vou ler rapidamente, porque vocês vão ler em casa, com muita calma. Vão pensar em várias situações. É interessante ver durante a semana tudo o que acontece e tentar se enquadrar, né? Porque a semana, eu falo que um dia nosso dá para escrever um livro. Você imagina uma semana de tudo o que acontece, né? Naquele dia, naquela semana. Então dá para a gente escrever um livro todos os dias. Se a gente for contar a nossa vida, dá para escrever um livro todo dia. Então vocês vão tentar observar durante a semana e tentar responder essas perguntas. Então vamos lá. Responda honestamente. Ninguém vai ler, só você. Então não precisam ficar colocando máscara. Então vocês vão fazer uma pontuação de 1 a 5, onde 1 significa nunca e sim é sempre. Aí como que eu fiz para responder? Tá certo. 1 é nunca, sim é sempre, 3 às vezes. Aí quando eu falo, tô um pouquinho mais que às vezes eu dou 4, tô um pouquinho menos que às vezes eu dou 2. Então eu fiz assim para responder essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. São 3 perguntas de cada defeito. Então eu vou observar o meu orgulho. Então vamos lá. Você costuma ter dificuldade em admitir quando está errado? É dificuldade. Então, sempre tenho dificuldade. Eu sempre estou certa. Ou não tenho essa dificuldade. Nunca tenho. Quando alguém chega para mim e fala alguma coisa, eu analiso, vejo que eu estou errado, ok, fechou. Então, tá? Você reage mal quando alguém critica suas ideias ou suas ações? E não precisa ser reação que a pessoa está vendo, apenas um pensamento. Eu reajo, né? Aquela coisa. A pessoa vem me criticar, eu já falo, o que ela está vindo me criticar? O que ela pensa, né? Sempre, às vezes, nunca. Com que frequência você se vangloria de suas conquistas? Aí você fala, nossa, fui lá, deu um show. Nossa, fui lá segunda-feira, não, deu um show. Vou lá, conto para todo mundo. Não é? Sempre eu faço isso? Às vezes? Nunca.
Então, orgulho. Vaidade. Quanto tempo você gasta se preocupando com sua aparência física diariamente? Muito tempo. Eu gasto muito tempo. Me atraso, tudo aquela coisa. Não, eu não gasto nada, assim. Tranquilo, tô. Quanto tempo você gasta? Muito? O sempre seria muito? Ou nada? Pouco? Bem pouco, tranquilo. Tá bem? Tá tudo bem? Fui. Ou fica lá, né? Ai, meu Deus, isso aqui tá longe. Né? Você compara seu estilo de vida com o de outras pessoas? Você reage mal quando recebe menos elogios do que espera? Então eu fiz alguma coisa, eu estou esperando assim, nossa, ser ovacionada. E eu não fui ovacionada. E aí? Qual é o meu sentimento? Não, é bem assim, você não precisa exteriorizar. Só o fato de você se sentir mal, você não precisa nem falar para ninguém. Você já consegue pontuar a sua vaidade. Inveja. Você se sente mal quando alguém alcança algo que você não desejava, que você desejava? Nossa, eu desejava tanto isso, mas aquela pessoa conseguiu ou não. Você se sente mal? Você já sabotou secretamente os esforços de outra pessoa por inveja? Com que frequência você sente ressentimento em relação ao sucesso alheio? Nossa, ela ganhou mais do que eu, mas eu também merecia. Será que eu merecia? Você acha que você merecia, mas a pessoa que deu, não. Você, avareza, você tem dificuldade em compartilhar recursos materiais, mesmo quando tem abundância? Você reage mal quando alguém pede algo emprestado? Com que frequência você coloca o acúmulo de riqueza acima de relacionamentos interpessoais? Ódio. Você guarda rancor por muito tempo após os desentendimentos? Você lida mal com pessoas que possuem opiniões ou valores diferentes dos seus? Já se viu desejando mal a alguém? Mágoa. Você lida mal com situações em que se sente magoado? Você costuma guardar sentimentos negativos em relação a pessoas próximas? Você tem dificuldade de perdoar aqueles que o magoaram? Então, essas perguntas, e tem a vingança. Já agiu impulsivamente para se vingar de alguém? Você concorda com a ideia de justiça própria em situações conflituosas? Você tem a vontade de vingança após ser prejudicado? Aí você vai somar, você vai dar as notinhas, aí você vai somar tudo. Então, de 21 a 35 pontos, né, tudo, porque ele está fazendo de uma forma geral. Só que aí você vai ver onde você pontuou mais, né? Nossa, meus pontos foram assim, horripilantes em orgulho. E quase não foi na inveja, foi um pouquinho na vingança. Então, assim, aí você vai conseguir ver qual o sentimento, né, qual o defeito que em você está mais complexo, que você tem que trabalhar mais, que você tem que pensar mais sobre aquilo. Então, de 21 a 35 pontos, baixo impacto do defeito na sua vida. Então, assim, se eu fizer de 21 a 35 pontos, somando tudo, nossa, eu estou bem, tá tudo bem. Tá? Porque o mínimo de pontos é 21, porque a gente vai ter que dar um, pelo menos, para cada um. Então, de 21 a 35 pontos, está tudo bem. Esse conjunto aqui, tô tranquila. 36 a 55 pontos, moderado. Vale a pena refletir e considerar mudanças. De 56 a 75 pontos, impacto significativo. É importante trabalhar para melhorar.
E de 76 a 105 pontos, alto impacto, buscar ajuda inclusive de profissional. Psicólogo, psiquiatra. Então, e aí você vai conseguir ver qual o ponto que você precisa melhorar mais. Certo? Então, eu acho que esse é mais simples até que os outros, né? Agora, o exercício prático 2, a gente vai avaliar o ódio dentro de você. Então, abaixo nós vamos ter 20 características importantes na análise de problema de ódio. 10 primeiras referem-se à causa e as 10 seguintes ao combate dos efeitos. Se nenhuma delas se aplica no seu caso, marque 3 pontos a favor na coluna das notas. Vai ficar mais fácil na hora que eu mostrar a coluna para vocês. Confira o grau de cada uma que se aplica a você. Caso não possa decidir entre duas delas, marque a coluna estreita entre essas duas. A nota do grau de cada causa ou cura encontra-se acima de cada coluna. Seja justo consigo mesmo, ponha os valores na coluna das notas e some-as e verifique o total. Então vamos lá. Causa. Então, avaliar o ódio dentro de mim. Impaciência. Então lá, impaciência. Eu vou dar 1 se a minha família me considera uma pessoa extremamente impaciente. 3 se eu demonstro uma impaciência várias vezes ao dia. E 5, sou conhecido como uma pessoa extremamente paciente. Se eu não me enquadrar em nenhum desses, eu vou colocar 2 ou 4, aquela coisa que eu falei, você está no intermediário. E aí você vai pôr a notinha ali do lado. Então a gente vai ver, eu vou ler rapidamente, porque vocês vão avaliar isso em casa. Palavras ásperas. Sou franco e rude, sou assim, ó, papum, veio, eu já dou no meio. Uso-as quando me provocam. Aprendi a refrear-me. Até tenho vontade, mas eu não falo. Com palavras rudes, né? Sarcasmo. Receio usá-lo com frequência. Tudo que é coisinha, eu vou lá, põe um ponto sarcástico. Uso talvez 1 ou 2 vezes por semana. Creio que não uso mais do que 1 vez ao mês. Às vezes você pode ser sarcástico, mas uma frequência pequena. Mexericos, mas não sei. Esse dá uma risada, né? Gosto de ouvir e repetir novidades picantes. Então assim, ó, estou no meio de todas as fofocas. Todas. Creio que sou normal nesse sentido. Às vezes também me envolvo nisso. Então assim, você tenta não participar, mas às vezes você está no meio. Aprendi a fechar meus ouvidos e meus lábios nesse sentido. A pessoa vem te contar uma fofoca, você simplesmente só escuta e não desce comentários. Nem concorda, nem discorda, nem nada. Esse aí você não precisa. Aí tá ótimo. X, né? Sempre a gente tem um comentáriozinho para falar. Desconfiança. Todos têm suas manhas. Eu me acautelo. Aprendi a confiar em algumas pessoas. Então assim, o primeiro, desconfiança. Eu não confio em ninguém. Todo mundo chega perto de você e você desconfia. 3, aprendi a confiar em algumas pessoas. 5, confio sempre nas pessoas. Difícil também. Muito difícil a gente confiar em todo mundo. Intolerância. A intolerância aqui é na parte religiosa, racial, política, que hoje a gente vive isso demais, né? Evito as pessoas cujas crenças sejam diferentes das minhas. Então assim, nossa, eu não vou conversar com aquela pessoa porque eu torço pro Corinthians e ela do Palmeiras, então eu não vou nem conversar com ela. Não vou ser amiga dela, não quero saber dela, não vou ajudar ela, não vou fazer nada. Né? E parte religiosa, parte política e tudo mais. Algumas dessas pessoas são boas. Então assim, apesar dela ser diferente de mim, de pensar diferente de mim, eu consigo gostar dela.
independente qual é a escolha dela. Tem os bons amigos de diferenças de raças, religiões, pensamentos políticos. Eu sou comunista, você é capitalista, mas vamos tomar um chopp junto. Tudo bem, somos amigos. Você na sua, eu na minha, isso não faz diferença no nosso relacionamento nenhum. Eu não vou deixar de gostar de você porque você não pensa igual a mim. Né? Hoje a gente está vendo muito isso, essas intolerâncias estão assim. E assim, as pessoas acham que o outro é intolerante, mas às vezes ela é mais intolerante do que aquele que está achando que é tolerante com ela. Né? Ressentimento. Receio passar 1 hora diária com essa atitude, aquele ressentimento. 1 hora por dia. Tendo ressentimento. Talvez esse sentimento me assalte 1 vez por semana. Não mais do que 1 hora por mês. Imagina só 1 horinha por mês de ressentimento. Temos que melhorar bastante, né, para chegar nessa meta. Raiva violenta dirigida contra alguém. Perco as estribeiras talvez 1 vez por semana. 1 vez por mês, 1 vez por ano. Acho que aqui tinha que ter uma nota para 1 vez menos, alguma coisa, 1 vez por dia, né? Mas enfim, perco as estribeiras talvez 1 vez por semana. Quem que não perde a estribeira 1 vez por semana? 1 vez por mês? 1 vez por ano? Nossa, eu nunca perco as estribeiras, mas dessa vez eu esparramei. Tudo bem, acontece de vez em quando, mas tem que ser muito de vez em quando. Inveja ou cobiça? Invejo muitas pessoas, queria ter o que elas têm. Confesso que invejo algumas. Então aquele lance da inveja, né? Tem o invejosinho e o invejosão. A inveja praticamente não passa pelo meu pensamento. Eu praticamente não fico desejando que o outro tenha, que eu tenho tá bom, tudo bem. Não que você não tenha a ambição de ter coisas, não é isso. Mas você não inveja o que o outro tem, você não fica desejando o que o outro tem. Ciúmes. Tenho muito ciúme de quem eu amo. Muito. Nossa, se conversar com outra pessoa eu já surto. Sinto ciúmes, porém procuro vencê-lo. Eu sinto aquilo, mas eu respiro e eu não vou ter ação em relação ao ciúme. Ok? Isso já tem um controle. Essa é uma emoção que praticamente não me incomoda. Você não tem ciúme. Você tem tanta segurança pela pessoa, você tem tanto amor, tanto carinho, a coisa é tão leve. Não precisa ter ciúme, né? Porque ninguém é de ninguém mesmo, não é verdade? Se a pessoa quiser ir embora pelo pai, não adianta você ficar tendo ciúme segurando. Então, essas são as causas. Aí agora as curas. Supressão das fontes de ódio. Então lá. Lembro-me constantemente de pessoas odiosas. Procuro ignorar minhas fontes de ódio. Procuro compreender as causas das ações odiosas. Então, como que eu vou curar isso? Eu tenho que procurar as causas das ações odiosas. Reação demorada quanto à irritação. Eu ainda reajo impetuosamente em algumas situações. Eu procuro refrear as ações repentinas nas situações irritantes. Adquiri o hábito da deliberação, de ponderar. Então aqui ele mostra mais ou menos como que a gente tem que fazer, tem que pensar. Mas como que a gente faz agora? Né? E aqui já tem a cura. Como que eu tenho que ficar? Como que eu tenho que reagir? Auxílio aos que odeia ou inveja. Já experimentei.
mas não deu resultado. Então eu auxilio aquele que eu invejo, eu auxilio aquele que eu tenho mágoa, eu auxilio. Se eu vejo aquela pessoa que eu tenho mágoa, ela precisa de alguma ajuda, eu consigo ajudar? Tentei, mas não consegui não. Algumas vezes experimentei, tive êxito, mas algumas vezes. Realmente eu tento fazer o sempre. Mesmo não gostando, mesmo tendo ressentimento, mesmo tendo mágoa, eu não vou deixar aquela pessoa. Se ela precisar de mim, eu vou ajudar. Difícil. Perdão aos que ofendem. Eu guardo rancor e procuro me vingar. Fico tenso quando me irrita. Aprendi a relaxar. Não, desculpa. Ignoro, porém não perdoo. Eu ignoro, mas eu não perdoo. Perdoo e esqueço prontamente. Então assim, eu guardo rancor, eu fico aqui, cozinhando. Ou não, eu nem lembro que existe. Só que aí alguém fala da pessoa, você já... Então assim, você não perdoou. Perdoa e esqueço. Dificílimo. Não falo que é difícil, dificílimo. Relaxar conscientemente a pressão muscular. Então, uma parte do tempo fico tenso, dá-me cansaço. Fico tenso só quando me irritam. Aprendi a relaxar conscientemente a pressão da minha musculatura. Todo mundo vive tenso. E vive cansado. Porque a tensão cansa. Aí, um monte de paciente chega para mim e fala assim: eu estou tão cansada, será que tá faltando vitamina? Não, está faltando se relaxar. Você fica pilhado o dia inteiro. Dá um cansaço extremo. Porque você despende a sua energia nessa tensão, nessa parte muscular. Fica com dor no pescoço, dor na cabeça, dói tudo. Atividade física. Nossa, essa aqui para bater é duro, ó. Exercito-me 4 horas por semana ou menos. Só ganho um ponto. Imagina quem não exercita nada, né? Igual eu falei, tem que ter um menos, né? 8 horas por semana ou 12 horas ou mais por semana. Para ganhar 5, nós temos que fazer atividade física 12 horas por semana. Gente, eu acho que é muito, né? Eu não estou contando não. Mas é o que teria que ser. Exame médico. Há 5 anos ou mais me examinei pela última vez. Não vou no médico de jeito nenhum. Faz só 3 anos que eu não vou. Não, eu vou anualmente. Eu vou, vejo como está a minha saúde, me preocupo com a minha saúde. Então eu vou todo ano ver como é que eu estou. Oração. Experimentei sem nenhum resultado. Oro quando não posso vencer sozinho o ódio. Oro regularmente, dá-me paz de espírito. Então eu faço oração porque eu estou precisando naquele momento por algum motivo? Não, eu vou fazer oração porque eu me sinto bem. Não vou pedir nada, eu só vou orar, agradecer. Quanto você ora? Todos os dias? Na hora que acorda, na hora que dorme? Na hora que acorda e na hora que dorme? Muito importante. Pensamentos positivos, substituto dos negativos. Não consigo fazer isso. Às vezes me livra do malefício do ódio. Uso-o sempre para vencer meus ódios. Então isso é um exercício. Na hora que vem aquele pensamento ruim, vamos mudar o pensamento? Vamos tentar pensar algo bom? Então a gente, percebam, se a gente fosse analisar minuto a minuto, nós estamos vivendo tudo isso. É que a gente vive sem perceber. A gente nem percebe que está acontecendo isso na nossa vida.
vendo, né? Bom, aí vocês vão somar de novo. Então, se você fizer uma pontuação de 76 a 100, você tem bom controle de si mesmo. Tudo certo, você está bem, ninguém é perfeito, mas você está bem, você tem um bom controle. Perfeito só Jesus. Nós não vamos conseguir chegar agora à perfeição. 59 a 75 pontos. Normal. Tente, entretanto, ter mais controle. Então, quem está no 59 a 75 é aquela coisa. Tá bom, mas isso aqui eu posso melhorar, isso aqui também, eu não estou tão ruim assim. Mas esse ponto eu posso melhorar. Aquelas curas que a gente pode tentar fazer mais, né? Tentar alcançar mais. Até 58, você está se envenenando, precisa de mais paz de espírito, desenvolva mais esforço na reforma íntima. Então, quem fizer até 58, precisa fazer uma autoavaliação muito minuciosa, são de grandes mudanças. E isso são vocês que vão ver. É muito difícil alguém que está aqui com vocês, toda segunda-feira, fazendo exercício, está com menos de 58. Porque vocês já têm a intenção, vocês já querem. Se vocês aplicarem isso aqui para uma pessoa que não faz o curso, que não está nem aí, provavelmente essa pessoa vai tirar 58 pontos, ou menos. Mas vocês aqui eu tenho certeza que não. Mas nós temos muitos pontos a serem pensados, trabalhados. Então, eu acho que esse exercício vai mexer com vocês muito, tá? Não fiquem tristes na hora que vocês começarem a ver aquilo que realmente vocês sentem. Porque você fala, gente, mas eu sinto isso, como assim? E nem a gente tinha consciência que sentia. E é legal ver durante a semana, porque vão ter situações que vocês estarão passando por algum momento que dá para enquadrar aquelas perguntinhas ali e você vai conseguir pensar melhor. Eu tinha sempre uma dúvida, será que eu perdoei uma pessoa? E eu não perdoei ainda. Eu ainda tenho uma mágoa. Eu achava que eu tinha perdoado, mas eu estava naquela situação, eu ignoro. Eu falava assim, ignorei, perdoei. Não. É muito difícil perdoar. Muito. Só que perdoai para serem perdoados, né? Por que eu posso pedir o perdão, me arrepender e desejar que a pessoa me perdoe se eu não perdoo ninguém? Será que eu mereço perdão? Se eu não perdoo, eu também não mereço. Então, acho que na hora que a gente começar a pensar assim, a gente consegue chegar mais perto do perdão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fica todo mundo mudo. Calma, o povo nem respira direito. Mas tá bom. Então a gente vai terminando por aqui. Semana que vem nós vamos para a segunda parte dessa aula, tá bom? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Agradecemos, Senhor, por estar tirando o véu dos nossos olhos. Esse véu que nos cega perante os nossos defeitos, perante aquilo que nós precisamos melhorar, para conseguirmos estar mais perto de Ti. Dai-nos a todos a clareza,
a verdade, para que nós não escondamos de nós mesmos quem somos e o que queremos nos tornar. Que todos tenham uma semana maravilhosa, com muitos pensamentos, vigiando, orando e mudando. Na semana que vem estaremos aqui novamente. Agradeço a presença de todos e até semana que vem.